Boa noite, a paz. Me chamo Vanderlei, né? E estou aqui para um vídeo, né? Hoje a gente vai estar falando sobre um assunto que está, infelizmente, né, que está nas mídias aí, que é a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, né? Onde já teve muitas vítimas, né? E esse grupo de terrorista, né? Ele se encontra entre Israel e a faixa de Gaza ali, né? A faixa de Gaza pertencente ao lado do povo da Palestina, né? Da Palestina, no caso, que nem é, no caso, um país, né? Um povo específico, é toda uma região que ali, né, que é considerado como a Palestina, né? É um povo que a gente vai ver que é um povo tipo deixado de lado, é um povo mais largado à própria sorte ali, né? Um povo mais humilde, né? Se você for tentar entrar em comparação com Israel, né? E dentro desse povo que criou esse grupo Hamas, assim como outros grupos terroristas, né, que tem na região ali, né? E a gente vai ver que essa contenda, né, essa briga aí é uma questão de família já há muito tempo, né? Cerca de 4.000 anos aí, né? Desde a época de Abraão, né? Da onde que se origina, né? O povo israelita, né? Israel, que veio da descendência de Isaac, né? E esse povo da Palestina ali, os árabes, né? Que se deram a origem de Ismael, né? Que são os dois filhos de Abraão, né? Duas promessas diferentes ali, né? Cada um com a sua, né? Mas porém uma promessa que foi feita a Abraão, e por não saber esperar o tempo de Deus, né? Sara quis dar a famosa ajudinha a Deus a fazer a promessa sobre Abraão, né? Que Abraão tinha a promessa sobre ele, dele, que seria o pai de muitas gerações, né? Seria um povo muito grande, né? Descendente de Abraão. Porém, Abraão não tinha filho, né? E ele e Sara já estavam com a idade já avançada, né? E ela, não acreditando, né, na promessa de Deus sobre a vida de Abraão, ela quis dar uma ajuda, né? A Deus, né? Como se diz, né? A famosa ajudinha, né? Ela então ofereceu a sua concubina Agar para que Abraão tivesse filho com ela, e então pudesse dar continuidade à sua linhagem, né? Tanto que essa promessa se encontra em Gênesis capítulo 15, que diz assim, capítulo 15, no versículo 4 e 2 em diante. E Abraão disse: Senhor Deus, o que me darás, visto que ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Eliezer de Damasco? E Abraão diz: Eis que não me deste semente, e eis que o nascido da minha casa é meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Este não será teu herdeiro, mas o que sairás de tuas próprias entranhas será o teu herdeiro. Aqui então a gente vê, né, a promessa do anjo sobre a vida de Abraão, né? E nesse momento Sara, não entendendo, Abraão também não entendendo, pois já tinha uma idade avançada, ela não acreditou, né, na promessa de Deus, né? Ela não acreditou que poderia ser possível ela gerar um filho a partir dela mesma, né? Então ela quis dar uma ajudinha, né? E ofereceu a sua concubina a Abraão, né? E tanto que Abraão teve um filho com ela, que se chamou Ismael, né? Que foi o primeiro filho, mas não seria o filho da promessa, né? E Ismael tinha as suas promessas sobre ele, né? Tanto que a gente vê no capítulo 16, no versículo 12, que haveria uma promessa sobre Ismael, que dizia assim, no capítulo 16, no versículo 12: E ele será homem selvagem, sua mão será contra todo homem, e a mão de todo homem contra ele, e ele habitará na presença de todos os seus irmãos. Aqui a gente vê, né, que a promessa sobre ele, que ele seria um homem de guerra, né? Um homem de luta, um homem onde que ele enfrentaria povos, e esses povos seriam contra ele também, né? E ele habitaria de frente aos seus parentes, né? Ele ficaria ali à frente de seus parentes. No caso aqui, depois que Ismael já estava maior, com uma idade maior já, o anjo novamente apareceu para Ismael no capítulo 18, no versículo 10, e ele disse a Abraão a seguinte palavra: E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida,
E eis que Sara, tua mulher, terás um filho. E ouviu Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. Aqui a palavra de Deus vai dizer, né, que novamente o Senhor veio a Abraão e disse que Sara haveria de ter um filho, que a promessa seria com Sara, não com Agar, seria com Sara. E até a palavra de Deus vai dizer que Sara sorriu, né? Ela não creu na promessa na vida dela. Mas como a palavra de Deus diz, no tempo determinado, ela gerou um filho. E ela deu à luz a Isaac, que é o filho da promessa. Nesse momento, quando ela teve o filho dela, que ela teve Isaac, Ismael já era maior. Ismael já estava maior de idade e começou a ter problema entre ela e Agar, né, com os seus dois filhos. E então Sara chegou a Abraão e pediu que Abraão mandasse embora Agar e Ismael, que mandasse eles sair do meio deles, né? E Abraão teve medo, né, por ser filho dele, né? Ismael ser filho dele. Mas o Senhor veio, o anjo, né, veio novamente a Abraão no seu capítulo 21 da Bíblia, e no versículo 12 e 13, a palavra de Deus diz assim, o anjo falou para Abraão, né? Porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Aqui eu falei o anjo, no caso foi o próprio Deus que chegou para Abraão, né? Como a palavra de Deus diz, Deus disse a Abraão que ele desse ouvido ao que Sara pedia, né? Que ele mandasse Agar e Ismael seguir seu caminho, né? Se retirar do meio deles. Mas ele também prometeu que ele não deixaria Ismael perecer, né? Que ele estaria junto de Ismael, que ele o guardaria. Porém, a promessa que ele tinha com Abraão era com Isaac, e não com Ismael. Então Agar pegou Ismael e saiu, né? E saiu e seguiu em direção ao deserto, né? E a gente vai ver na palavra de Deus, também no seu capítulo 21, que chegou em determinado ponto, acabou a água, né? Acabou o alimento, e Agar, para não ver seu filho morrer, colocou ele embaixo de uma árvore e se retirou da beira dele, né? Para que não ouvisse o choro dele, né? Porém, Deus ouviu o choro do menino debaixo da árvore, né? E veio a Agar e disse, né, no seu versículo 18, né? Erga-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E ali, né, então Deus abençoou eles, né? Foi um poço de água, né? Como a gente vai ler na leitura, né? E ali manteve, né, a promessa sobre a vida deles, não deixou que eles perecessem, não deixou que faltasse nada a eles, né? Todo ali Deus supriu as necessidades deles, né? E tanto que Ismael cresceu no deserto, né, se tornou um arqueiro, né, como a palavra de Deus vai falar, né? Se tornou um flecheiro, né? E ele se tornou um grande povo também, né? Como a gente vai ver, esse povo que ele se tornou, ele deu origem ao povo árabe, que é o povo da Palestina, né? Aquele povo da faixa de Gaza, todo aquele território ali, né? E Isaac, filho da promessa, né? Como já havia sido prometido sobre a vida de Abraão, que ele seria o pai de muitas nações, e através da promessa dele deu Isaac, né? Sara gerou Isaac. Isaac, então, como a gente pode ver, a gente pode pesquisar, Isaac, ele é um dos patriarcas de Israel. Se eu não me engano, um dos 3 patriarcas, né, de Israel. Então, todo aquele povo ali que se deu a nação judaica é descendente de Isaac. E a descendência toda árabe é descendência de Ismael. Então, como a própria palavra de Deus já dizia, né, que Ismael seria um homem selvagem, né? Ele seria um homem que seria contra todo homem, e todo homem seria contra ele, né? Aí um dos motivos dessa contenda, né? E ele ficaria de frente aos seus parentes,
Então, teoricamente, ele entraria em contenda com seus próprios parentes, com seu próprio irmão, no caso, que seria Isaac, né? Se a gente for se aprofundar, né, a gente vai ver de frente a seus parentes, Isaac. Porque os outros, Abraão, logo após a morte de Sara, ele teve mais filhos. Porém, desses filhos, eles não tiveram origem de povos, nada. Não teve nada de descendência deles. Eles simplesmente, as bênçãos de Abraão sobre eles foram com presentes, né? E coisas assim, né? Vamos botar tipo joias, né? Dinheiro, na época se não haveria dinheiro, moedas, né? Ouro, prata, né? Então eles não tiveram nada com o Isaac, no caso, nenhuma descendência, nada. A bênção de Abraão com eles foi tipo em pertences, né? E Isaac foi o que gerou. Então, teoricamente, esses parentes de Ismael, lá de trás, como eu falei, 4.000 anos atrás, cerca, né, de 4.000 anos atrás, esse povo que está à frente de Ismael é Isaac. É o motivo das duas contendas, né? Os dois irmãos, né? Que já está dentro, se a gente for, está dentro da própria palavra de Deus, já dizendo que isso já haveria de acontecer desde lá de trás e já vem acontecendo anos e pós anos, né, que a gente vê, ouve falar dessas batalhas entre esses grupos, né, que tentam tomar o poder, um tenta tomar a terra de outro, né, e fica nessa briga, né, tanto que agora que aconteceu de explodir, não essa guerra, né, mas agora de nível maior, né, com mortes, né, noticiado pela TV e tudo mais, mas já vem há muitos anos, irmãos. Isso aqui já é bíblico há muito tempo. É como eu vi uma frase hoje, né, que dizia assim, né, que a palavra de Deus, ela é mais atualizada que o Jornal da Manhã, né? Se você for ver tudo que está acontecendo no mundo, tudo que está acontecendo já está aqui, já está na palavra de Deus, já tá dito. Não é, se você ler a Bíblia, não é novidade para você, não é novidade para mim, não deve ser novidade para a gente, né? Porque tudo está escrito aqui. A partir da palavra de Deus, a gente vai entender tanta coisa que está acontecendo hoje em dia no mundo, né? E uma dessa aqui, essa guerra que está acontecendo, já é a palavra de Deus, né? Alguns povos entrariam em contenda com Israel, né? Brigaria com Israel, porém a palavra de Deus vai dizer, né, que Deus ouviria o choro, ouviria o desespero do povo de Israel, né, que seria a hora quando Deus viria, né, e tomaria algumas atitudes mais severas, né, que seria a chegada do fim dos tempos, então, né, que começaria por Israel, né, através de perseguições, de atentados, de brigas ali ao povo de Israel, né? Está aí começando a palavra de Deus se cumprindo aí também, né? Então, irmãos, leia a palavra de Deus, que você não vai se surpreender com o que está acontecendo no mundo. Tudo está escrito aqui, tudo já está aqui, já certinho. Só está se cumprindo as promessas, só está se cumprindo o que já foi revelado há muitos anos atrás a todos nós. É só a gente ler a palavra e ficar atualizado na palavra, como diz, né, que é mais atualizado que os jornais. Amém? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.